Direito e Literatura de hoje está de volta com o tema secularização. Mesmo com o iluminismo e o fim da Inquisição, o direito moderno não abandona completamente a moral, especialmente na esfera penal. Nós moralizamos a todo tempo. E isso hoje piora na medida em que há posturas interpretativas que buscam corrigir os problemas da lei por uma moralização também. Mas vejam, quero perguntar para vocês, agora foi aprovada a lei da palmada, e aí o Estado pode intervir? Esse ponto eu tenho várias perguntinhas, mas vou começar com essa da lei da palmada para vocês. Eu gostaria de retomar, se me permite, Lênin, um ponto abordado pelo Bolzano antes, que essas questões relacionadas à Constituição, essas questões que tu colocaste aí, o direito, ele sempre se dá, opera num contexto. E nós não podemos ignorar o contexto em que o direito se apresenta. E aí eu lembro do Carl Schmitt, aquele famoso dito do Carl Schmitt, de que todos os conceitos centrais da teoria moderna do Estado são conceitos teológicos secularizados. Ou o Böckenförde, quando afirma que o Estado secularizado, livre, vive de pressupostos que ele mesmo não pode garantir. Uhum. Ele não pode dar conta desses pressupostos. Então, o nosso direito, ele vive de alguns pressupostos de tradição, de moral, etc. Não secularizados. Não secularizados. Mas ele não se dá conta disso. Uhum. Então, às vezes, a estrutura religiosa, ela aparece de modo explícito ou de modo escamoteado, né? Então, essa estrutura teológica, ela muitas vezes aparece sem a menção, sem a remissão a Deus. Nós já conversamos sobre isso em outro programa, Lênin. O juiz ou o direito assumindo certos traços teológicos. O juiz como Deus, por exemplo. Isso. Eu vou ter que descobrir os desígnios divinos na mente daquele que decide, por exemplo. É o texto do Hans Albert, lembra? Claro. Então, claro. o direito, ele apresenta traços teológicos, nolens volens, querendo ou não querendo. Querendo ou não querendo. Há um espaço, há uma teologia, vamos dizer assim, do direito, né? Porque a própria funcionalidade do direito, o ambiente do direito é um pouco também teológico, né? Assim, no sentido... E não pode ser diferente, porque ao longo da tradição ocidental, por muito tempo, a fundamentação do direito foi religiosa, né? Sim. E a palmada? Você acha que o Estado pode fazer uma lei, por exemplo, dizendo que Vargas fez uma lei behaviorista na época, que eu chamo de behaviorismo criminalístico, que é a lei das contravenções penais. Assim, o cachorro não pode latir, não pode ter barulho para perturbar as pessoas, não pode fazer vadiagem, não pode... enfim, e o Código Civil diz que você não pode atirar dinheiro fora, né? Que é o pródigo. Então, tudo são questões, e aí hoje não se pode bater, castigar os filhos, porque é secularização, eu quero saber se isso está secularizado ou ao contrário. É um retorno do modelo religioso na vida privada, me parece, né? Pronto, é isso. Veja, então... E tem que assumir isso, é isso mesmo. O Mário disse muito seco isso, mas nós, telespectadores, tem que sacar que essas coisas são muito claras, não dá para fazer muita volta. Se você pensa que pode intervir assim na vida das pessoas, é um retorno, né, Mário? E as consequências, né? As consequências. Veja assim, a gente tem que admitir que o sagrado, a religião, tem futuro, né? Se a organização secular vai ter, não é certo, mas a religião tem futuro, ela vai vencer sempre. Por quê? Porque ela resolve um problema que nós não queremos nos enfrentar, né? Resolve esses dois problemas do Eros e do Thanatos. Resolve contornando. Ou seja, ela garante para o sujeito que a sua vida tem sentido. Ela garante de antemão isso. Quer dizer, é um jogo com cartas marcadas, né? É um jogo que já está ganho. E me dá uma grande segurança, por sinal, né? Claro. Eu não preciso buscar As novas religiões, o que elas fizeram? Elas repaginaram as indulgências, né? Se a gente olha bem a questão, o sujeito está falando lá de Osias e tal, e daí diz, a nossa conta bancária é tal e tal.
E sabe de cor o nome de todos os bancos, né? Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, todos os bancos sabem de cor. Dá de cor o nome da conta. Quer dizer, isso é o retorno de um modo absolutamente eficiente da lógica das indulgências. Mas qual é o problema da palmada? E aí, quem é contra acaba demonizado. Claro. Não esquece que é retorno da história. O Martim Lutero foi contra e foi justamente a contra-reforma que levanta a demonização. A demonização. Quer dizer, tudo isso... Estou certo? Esse é o retorno. A demonização é a grande arma do cotidiano. Bingo, né? Exatamente. E o meio que esses novos projetos de dessecularização utilizam são exatamente os meios eletrônicos. Sim. Esse dia eu estava lendo um texto que chama E-massa, né? Ou seja, a massa eletrônica. É um pouco... Então, eles se utilizam... E um pouco a própria questão da lei da palmada, tanto é que ela já foi apelidada, assim, imediatamente, ligada a um crime que comoveu a sociedade, que estava nos meios de comunicação, etc. Né? Foi dado um nome específico, um apelido já, a lei, então logo ela foi... Do Lei Bernardo, essa? Lei Bernardo, né? Então ela responde muito a essa relação da massa, da mídia e da questão da moral privada, no sentido de dizer, olha, o próprio poder secular está aqui respondendo, né, a um os moralismos não são... Está perdido, né, um anseio difuso nessa massa. Os moralismos não são refúgios dos canalhas também, um pouco disso? Pode ser. E já houve tentativa no Ocidente. Kant, nesse sentido, pode ser, Immanuel Kant pode ser considerado um grande secularizador, porque ele não buscou a fundamentação da moral na transcendência, na religião, na ideia de Deus. A concepção kantiana de fundamentação da moral é a fundamentação na razão, na autonomia, né? Diferentemente de outra qualquer tradição. Agora, isso que o Mário Flávio colocou antes, essa questão de apostar fortemente na razão, né? Esses movimentos, vamos dizer assim, mais fundamentalistas, eles são a contraparte disso, né? São um ataque a esse tipo de... Sim, mas aí caberia uma pergunta. Por que o modelo secularizado, por que ele não dá conta? Né? No caso da palmada, por exemplo. Por que ele não dá conta? Eu tenho uma hipótese. Vou dizer assim, a secularização tem por trás a mudança do poder, entre o poder divino e o poder do Estado, né? Laico, e isso incide também no surgimento da ciência. Nós falamos pouco da ciência, mas está ligado com a ciência. Ora, a ciência moderna, a ciência galilaica, newtoniana, etc., ela vai operar com uma lógica diferente da lógica dos modelos tradicionais, que é a lógica binária, né? Que é a lógica do computador. É a lógica da correspondência bionívoca de ponto a ponto, do 0 ao 1. Né? Esta lógica é antagônica a outra lógica que funciona na linguagem cotidiana nossa, que é uma lógica ternária, que tem a metáfora quer dizer A, pode querer dizer B. Né? Esta lógica ternária é a lógica que funciona para organizar a vida. Quando o Estado intervém calcado numa racionalidade científica que está pautada numa lógica predominante binária, quando vai para a efetividade, não funciona. Né? Quer dizer o seguinte, que a autoridade, por exemplo, da palmada, que caberia aos pais terem o bom senso, é retirada dos pais que funcionam numa lógica ternária e passa para o Estado, que funciona numa lógica binária. O direito, por exemplo, no século XIX, ou o positivismo clássico, tem uma lógica binária. E exatamente por isso a sua impossibilidade também. Talvez nisso que o Mário Flávio colocou, que a religião, os sagrados sempre vão estar na ordem do dia. Segundo o Charles Taylor, que esteve aqui, por sinal, São Leopoldo, né, que escreveu aquele livro belíssimo, A Era Secular, ele disse que
a modernidade levando à exclusão da transcendência é uma das narrativas da modernidade. Porque havia essa crença de que, ao afirmar a razão, o ser humano, o antropocentrismo, nós vamos excluir a questão da transcendência. Não ocorreu. E o próprio Freud achava isso. No Futuro de uma Ilusão, quando ele opõe fortemente ciência e fé. E ele diz, no fim lá do Futuro de uma Ilusão, não, a nossa ciência não é ilusão. Ilusão seria pensar que a gente pudesse obter de outra fonte aquilo que a ciência não nos pode dar. Então, a própria ideia de ciência e evolução da ciência no século XIX, mencionado por ti, e o positivismo, repete elementos religiosos porque há uma fé na ciência, uma crença na ciência. O Feuerbach, Ludwig Feuerbach, escreve o seguinte num texto. Numa tormenta, o que nós vamos fazer? Um temporal. Vamos rezar? Ele disse, não, vamos colocar um para-raios, um Blitzableiter, essa expressão que ele usa. Então, essa ideia é forte do século XIX. A ciência como sucedâneo da religião. Aparece em Auguste Comte, aparece em Freud. Só que essa ciência que foi... Comte quer fundar uma religião. A religião da humanidade. O positivismo em Porto Alegre, inclusive. Teu templo. Então, boa lembrança. Essa ideia de secularização guardou elementos teológicos. Sim. Porque houve apenas uma inversão. Sim. E esse é o elemento binário. Quando eu só faço isso aqui, eu só inverto, as posições. Eu mantenho a estrutura. Sim. Eu queria só que vocês anunciassem aí também, né, para os nossos telespectadores, um livro interessante sobre isso, que é do Charles Taylor, A Era Secular. Né? Sim, fantástico. É um bom livro para o nosso telespectador que quer aprofundar essas discussões, né? É uma boa indicação. É uma excelente indicação. A Era Secular. É da editora... Da Unicinos. Atenção aqui, ó. Propaganda. Editora Unicinos, A Era Secular, Charles Taylor. Nós estamos terminando já esse bloco, mas fica porque eu quero te perguntar sobre essa questão, por exemplo, essa questão da secularização nas sentenças judiciais, quando, por exemplo, a personalidade do réu ou a própria reincidência, o Estado prende, o sujeito fica pior, aí depois ele pune de novo porque ele achou que o indivíduo piorou. Enfim, mas por culpa do próprio Estado. Como é que fica isso na questão da secularização? Um rápido intervalo, no último bloco a gente discute sobre secularização, a relação entre direito e moral, assim, mais lato sensu. Você não pode perder mais essa discussão. Nós já voltamos.